Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Estamos em um acelerado processo de evolução. E para falar sobre a importância dessa transformação no mundo, convidamos uma professora, pesquisadora e escritora com mais de 35 anos de experiência em tecnologia e inovações. Seja bem-vinda, Regiane Helva Romano. É um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Regiane, você está há muitos anos no mercado de inovação e tecnologia, já atuou em cargos de liderança e atendeu diversos segmentos da nossa cadeia produtiva. Então, eu quero começar pedindo para você comentar sobre alguma contribuição extraordinária ou relevante que você teve para a transformação do mercado de saúde no Brasil. Não sei se foi tão extraordinária, né? Mas eu atuei como assessora do então ministro Marcos Pontes e eu participei durante o lançamento do Plano Nacional de Internet das Coisas, onde foram priorizadas 4 áreas: a área de cidades, a área de saúde, a área de agronegócios e a área de indústria. Em cima disso, nós trabalhamos bastante com a parte de aplicação prática da internet das coisas dentro dos ambientes relacionados à área de saúde. Então, eu acho que este foi um dos trabalhos que eu mais gostei de ter participado, porque aquilo impacta diretamente o atendimento ao paciente, a gestão hospitalar e toda a cadeia de suprimentos. Então, eu acho que este foi um trabalho bastante interessante que eu realizei. Acho que o impacto desse plano a gente vai sentir ao longo dos anos também, né? Porque é um plano de, imagino eu, longuíssimo prazo. O Plano Nacional de IoT, na verdade, ele começou há um tempo atrás, que nós já estávamos participando quando eu coordenava o Smart Campus Facens, né? Que é um protótipo de uma cidade inteligente dentro de um campus universitário. Na época, o BNDES contratou algumas instituições para fazerem um levantamento de tudo que seria impactado pela chegada do conceito da internet das coisas. Depois, isso foi em 2016, 2017. Em 2019, foi promulgado, então, este Plano Nacional de IoT, e de lá para cá, eu tenho percebido que o número de chamamento público aumentou consideravelmente, que nós temos muito dinheiro na mesa atualmente, coisas que nós não víamos há muito tempo, principalmente para a área de pesquisas e para a área de inovação também. Então, realmente é um plano que vai deixar um legado bastante grande, até porque cada uma destas áreas também recebeu uma câmara de gestão e também recebeu um centro de inovação e inteligência artificial. Então, por exemplo, há um centro de inovação de inteligência artificial aplicado à saúde, e esse centro de inovação impacta em todas as áreas, nas áreas de diagnóstico, nas áreas de atendimento, nas áreas de tratamento. Então, toda a cadeia aí está sendo impactada, direta ou indiretamente, por este evento. Que bacana. Eu acho que pouquíssimas pessoas têm o conhecimento de que a gente tem um plano estruturado dentro do governo brasileiro. Então, muito legal saber. Depois a gente vai voltar mais para explorar esse conceito que eu achei fantástico. Antes, eu queria, Jane, comentar um pouquinho que você também é autora do livro Varejo e Tecnologia, O Futuro do Seu Negócio Passa por Aqui, no qual aborda as principais tecnologias disponíveis para o varejo contemporâneo, né? Em busca de encantar o cliente e tornar a operação e a gestão mais eficiente e sustentável. Eu queria entender como que foi o seu processo de pesquisa para escrever esse livro, né? Quais são as ideias, experiências que podem ser aplicadas no mercado de saúde? Então, menina, isso daí é uma longa história, né? Eu nunca gostei de fazer pesquisa básica, eu sempre gostei de fazer pesquisa aplicada. Então, o meu TCC da graduação foi a automação de controle de acesso de um condomínio.
que virou a minha empresa, a VIP Systems, que eu tenho há mais de 35 anos já. Aí eu fiz 6 pós-graduações. Cada pós-graduação eu tentei aplicar quando era a hora do TCC. Até que eu fiz... 6 pós-graduações. Isso mesmo, 6 pós-graduações. Eu adoro estudar, né? Eu adoro, quero morrer estudando. Aí eu fiz o mestrado e o doutorado. O mestrado foi sobre loja, e assim, toda a parte de gestão de loja, de automação comercial, porque naquela época nós estávamos trabalhando para as lojas Marisa. E, pessoalmente, eu retirei a maioria das máquinas registradoras das lojas Marisa e implementei um PCXT, ou depois um 286, depois um 386. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo não tinham nascido ainda, né? E ali a gente fez toda a parte de automação comercial. Quando chegou no doutorado, eu fiz a primeira loja inteligente da América Latina. E nesta loja inteligente, que foi lançada em 2011, já fez 11 anos, agora no dia 9 de agosto de 2022, eu tive a oportunidade de implementar fisicamente tudo que eu havia visto no mundo relacionado ao varejo. Então, nós implementamos todos os tipos de AIDCs, Automatic Identification Data Capture, aplicando a tecla SAP, captura e identificação automática de dados. Então, ali nós usamos QR Code, código de barras, nós usamos o cartão magnético, nós usamos toda a parte de RFID, identificação por radiofrequência. Então, quando o cliente entrava no provador com uma peça na mão, ela reconhecia, porque tinha uma antena no teto, ela reconhecia que você havia entrado com um blazer branco e já sugeria um vestido azul. Só que você poderia trocar numa tela touch todas as informações de cores, de tamanhos, de modelos, e ela ia te sugerindo os modelos coordenados. Na época, olha como as coisas são muito rápidas, há 11 anos atrás, nós não tínhamos o WhatsApp. Então, as vendedoras recebiam um SMS avisando que tinha alguém naquele provador que gostaria de uma peça ou em uma outra cor, ou em um outro modelo, ou em um outro número. Além disso, nós colocamos o self-checkout. O que era isto? Você comprava umas peças de roupas e já poderia colocá-las dentro da sacola e, quando você efetuasse o pagamento, automaticamente aquelas etiquetas de radiofrequência, elas eram lidas, atualizadas e marcadas que elas haviam sido pagas. Se, sem querer, você colocasse alguma coisa na sacola sem pagar, sem querer, quando você ia sair de dentro da loja, já acionava o CFTV, já alarmava a segurança da loja e já mostrava um vídeo de quem estava roubando o quê. Aí, você também tinha toda a parte de controles de estoque automatizado. Então, você fazia toda a leitura com pistolas, que hoje servem como uma arma, né? Porque elas eram tão grandes, tão pesadas, né? Em comparação às que nós temos hoje, que pareciam mais uma arma assim, de mão, né? E você passava o leitor e já fazia a leitura e o inventário automático. Você também poderia utilizar tanto as antenas de prevenção de perdas, quanto a pistola móvel para fazer o recebimento, a expedição e também para transferir mercadorias. Além desta parte toda de gestão, nós tínhamos também a parte de interatividade e de entretenimento e gamificação. Então, na porta da loja, você tinha um catálogo virtual que ele tinha a tecnologia NUI, Natural User Interface, que nada mais é do que uma câmera que lê os seus movimentos e, a partir desses movimentos, ele fazia como um livro digital e você ia folheando para a direita ou para a esquerda. Também tínhamos, naquela época, 11 anos atrás, realidade aumentada e realidade virtual. Então, hoje, essas coisas todas estão se tornando muito comuns na mídia, inclusive, mas há 11 anos atrás,
eu era vista como uma extraterrestre, né, que estava tentando colocar coisas do varejo que jamais chegariam às lojas, principalmente às lojas pequenas, o que hoje não é uma verdade. Tudo isso que eu falei serve para a área de saúde, 100%. Então, por quê? Porque na área de saúde nós temos que ter todo o controle de estoque, nós temos que ter o controle de ativo fixo, nós temos que ter o controle de prevenção de perdas, nós temos que ter a gestão dos medicamentos, saber data de validade, saber o FIFO, né? First in, first out. Então, o primeiro a chegar é o primeiro que tem que ser utilizado. Hoje eu tive 2 consultas médicas num ambiente que nem é sempre agradável, né? Nem para quem vai, nem para quem é acompanhante, né? Porque eu estava hoje no AC Camargo. E ali você vê que falta um pouquinho dessa interatividade, principalmente na parte infantil. Então, se você colocasse ali um tapete interativo, uma parede interativa, alguns games eletrônicos para a molecadinha, que infelizmente está passando por um tratamento horrível, você teria gamificado um pouco esse momento tão complicado. E isto pode ser levado para as áreas de exames, por exemplo. Você levar uma realidade aumentada, uma realidade virtual, contar para uma criança de uma forma gamificada o que é que vai acontecer, por que que vai acontecer, como é que isso vai se dar, mas tentando levar um pouco mais de leveza, né? Então, eu vejo assim que a saúde precisa beber também do varejo, que é exatamente esta área que se preocupa tanto com a experiência do consumidor. E agora nós estamos no foco da experiência do paciente. Como é que você torna a experiência do paciente o mais leve possível e, ao mesmo tempo, o mais integrada possível nos múltiplos canais de atendimento, que hoje temos uma série de canais, inclusive as redes sociais, né? Toda esta parte de acesso a um clique de distância de aplicativos, da sua internet e da área física também. Então, eu vejo que tudo que eu fiz naquela loja inteligente, que na época foi considerada assim, maluquice total da Regiane por todo mundo, né? E virou um case, que acabou sendo um case mundial. Em 2022, a gente consegue ver isso como factível, como algo que possa realmente ser implementado em diversos segmentos, principalmente no segmento da saúde e bem-estar. Não, espetacular. Eu acho que você foi bastante visionária numa época que ainda, né, aquilo era visto como muito longínquo da realidade do varejo, de um país como o Brasil também. Mas você tocou em um ponto interessante também, que não é só sobre trazer a leveza para a saúde, mas é também sobre a humanização, né? Isso. Você comentou a gamificação, né? Tornar mais leve é também humanizar, é a gente aproximar um pouco mais do entendimento daquela experiência, do que vai acontecer. Então, muito legal, acho que está bem pertinente ao que a gente comenta aqui. E eu vou te comentar outra coisa, acho que tem muito varejista ainda muito longe das suas ideias de 2011. Não é ainda predominante, não. Quer dizer, a gente vê crescendo, vem entrando, mas ainda em um ritmo talvez não tão acelerado como deveria estar, né? Mas continuando nesse papo de tecnologia, né? Todos nós sabemos que aprimorar o ambiente por meio de soluções tecnológicas ajuda a potencializar a oferta de serviços, educar, saúde, bens de consumo. Hoje, a gente pode dizer que os investimentos em tecnologia e inovação são a espinha dorsal dos negócios e da indústria, do que vem de inovação? Eu prefiro entender que a inovação é o renovar, é o recriar, independente se ela terá tecnologia ou não. Você tem que gastar muito fosfato, né? E quanto mais fosfato você colocar, mais inovadora aquela ideia sua será, e não necessariamente você terá que investir muito dinheiro para ter essa tecnologia. Pegando ainda o gancho da loja inteligente,
Eu preciso destacar que, naquela época, a VIP Systems era uma nano empresa. Se fosse hoje, seria considerada uma startup daquelas assim, que estava bem chegando ao mercado. Então, nós não tínhamos nenhum recurso financeiro. Tudo que eu fiz ali foi com dinheiro próprio, de aulas, de projetos que eu fazia em outros clientes, que eram projetos pequenos. Mas hoje nós temos uma série de fomentos para a inovação. E hoje, inovar está muito mais fácil. Nós tivemos aí um boom das startups, com muita gente aportando capital em ideias, só na ideia, não era nem no projeto totalmente definido e nem um produto pronto. Nós temos várias TRLs, que são níveis de prontidão dessa tecnologia. Tem fomento que é TRL 1, que é a ideia só, e já tem dinheiro para isso. Então, o que eu digo para todo mundo que quer inovar, que não tem recurso? Procurem se informar, porque hoje nós temos fontes de investimentos disponíveis no mercado para quem tem uma boa ideia, mas não conseguiu colocá-la de pé por falta de dinheiro. Nós temos aí uma série de hackathons, né? Nós temos uma série de chamamentos públicos da FINEP, da FAPESP, do CNPq, do BNDES. Tem dinheiro que você pode fazer um projeto para pequenas e médias empresas junto com o SEBRAE. Então, assim, não deixe morrer a sua ideia. Querer é poder, né? Então, eu posso dizer isso porque toda a minha origem foi extremamente simples, mas muito simples, né? De Vila Lourdes, Carapicuíba para o mundo, né? Então, eu sempre brinco. Mas por quê? Porque se dá para imaginar, dá para fazer, parafraseando aí o Walt Disney. Então, gente, nós estamos num mundo agora totalmente disruptivo. É um momento de mudança global. A pandemia acelerou a transformação digital. Acelerou demais. E muitas pessoas foram empurradas sem ter o mínimo de preparo para isso. Então, esta conta vai chegar também. Nós temos que ter um planejamento para a inovação. Ela não pode ser de uma forma assim, tive uma ideia, nem pensei em nada, saí fazendo e seja o que Deus quiser, né? Nós precisamos ter uma ideia organizada, nós precisamos ter uma ideia que resolva um problema. Então, se você que está me ouvindo aí quer criar alguma coisa escalável, pergunte qual é o problema que você irá resolver com esta sua solução. Quanto mais problemas você conseguir resolver e quanto mais escalável for esta solução que você pensou, com certeza será muito mais fácil de você conquistar mercado. E uma pergunta que você me fez, Eduardo, foi: muitos varejistas continuam ainda não adotando essas tecnologias. É fato, toda tecnologia ela tem uma curva de adoção. E esta curva de adoção no varejo é muito lenta. Então, nos Estados Unidos, você falar que alguém ainda não tenha código de barras nas mercadorias é assustador, né? Aqui no Brasil, a gente ainda acha alguns produtos em supermercados, principalmente nos pequenos, que não têm o código de barras. Então, gente, é uma questão de mudança. Você tem que se posicionar de forma global, mas, ao mesmo tempo, pensar de forma local. O que é isto? Eu penso de forma global e ajo de forma local. Então, comece resolvendo os problemas da sua comunidade. Passou a comunidade, você vai perceber que você atingiu o seu bairro. Passou o bairro, você atingiu a cidade. Passou a cidade, você atingiu o país. Passou o país, você atingiu o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar assim, localmente, qual é o problema que eu tenho que resolver. E vou dizer, quanto mais simples for este problema que você está resolvendo, mais escalável ele será. Eu contei aqui para vocês que
Lá em 2011, nós não tínhamos o WhatsApp, mas nós tínhamos o SMS, que mandava mensagem, nós tínhamos o MMS, que mandava imagens e até vídeos, se você fosse rico para pagar essa conta, e nós tínhamos o telefone, né? Que até faz ligações telefônicas hoje. O que o cara do WhatsApp fez? Resolveu o problema de quem não tinha dinheiro para ficar pagando chamadas telefônicas e o custo do SMS e do MMS, que usava uma linha para fazer essa transmissão de dados. O que ele fez? Ele colocou isso na internet. E aí ele conseguiu baratear o custo, o que disseminou o WhatsApp como pólvora, porque resolveu um problema, uma dor que não era só dele, era de todo mundo para pagar a conta. Então, sempre pense assim, quando eu for inovar, qual é o problema que eu estou resolvendo e quanto escalável esta solução é. E tomem cuidado para não darem uma de Regiane. Então, por que o pessoal não pegou e não adotou a ideia da loja inteligente naquela época? Porque era uma ideia meio que megalomaníaca. Eu resolvia a operação, eu resolvia a gestão, eu resolvia a cadeia de suprimentos, eu resolvia a gamificação, a interatividade, o entretenimento, o autosserviços, a parte de prevenção de perdas, a área logística, é muita coisa. Então, assusta. Se eu tivesse feito como os meus concorrentes fizeram nos Estados Unidos, na Alemanha, nos países mais avançados, que foi, só vou resolver uma dor, controle de estoque. Eu vou lá, resolvo esta dor. Eu também resolvia controle de estoque, mas eu também, né? Não era só esse o foco. Se eu tivesse pego esta dor, que era uma dor, e que é até hoje uma dor, de 100% da indústria, da logística, do varejo, da saúde, de qualquer segmento, eu teria bombado, né? Então, assim, vá com calma, coma o boi aos bifes, não queira comer o boi inteiro que nem eu fiz, porque senão você não vai comer nenhum bife e ainda vai morrer de tristeza por não ter conseguido implementar a sua ideia inovadora. A conversa está ótima. Temos muito a falar ainda, por isso convido a você a continuar com a gente. Nossa conversa segue em uma segunda parte, também imperdível.